Você vê que até Deus chegou a um ponto de demonstrar o amor dele através de Jesus, né? Ele chegou num ponto e falou, cara, não é possível que essa galera não está entendendo que eu amo essa galera e que... Então, peraí, vou fazer uma parada aqui para demonstrar o meu amor. E enviou Jesus, e cara, é muito interessante que quando Jesus morre, o véu é rasgado, na Bíblia, ela é tão milimétrica, né, nas palavras, ela não diz que o véu foi rasgado da direita para a esquerda, nem da esquerda para a direita, nem de baixo para cima. Ele foi rasgado de cima a baixo. E o que isso significa? É Deus mostrando que quer ter um relacionamento sempre com a gente. O céu se abre para um relacionamento com a gente. Cara, ele quer uma demonstração maior de amor do que essa, cara. E dessa aliança, né? Você fala que você tem um anel de aliança. Você não é aliança, não. Isso aqui é um anel de aliança. É o símbolo da sua aliança com a Bianca, é esse anel. É isso aí. A aliança não é esse anel. E na aliança do Eterno com a criatura, do Criador com a criatura, sempre quem quebra essa aliança é sempre a criatura. Sempre o homem. E é sempre o Criador buscando a reconciliação. E aí Paulo diz que foi nos dado o ministério da reconciliação. Foi nos dado o ministério da reconciliação. Por quê? A reconciliação da criatura com o Criador vem por intermédio da pregação do Evangelho. Foi nos dado o ministério da reconciliação. Como se meio da igreja ou dos seus discípulos, o Senhor estivesse rogando aos seus, no caso ali, devedores, reconciliação. Reconciliação é o quê? É uma dívida. O ser humano adquiriu uma dívida impagável com o Criador. Quando ele quebrou a aliança. O Eterno vai pagar esse preço com o sangue do seu filho. Né? Então, e isso é interessante que Jesus, antes do Calvário, o véu só se rasga depois do Calvário. Mas antes do Calvário, por isso uma ceia, cara, a ceia traz o memorial da morte, não da ressurreição. O Senhor ele pega o pão e diz assim, fazer isto em memória de mim. Mas você precisa ver esse texto, vindo, senão você não pega a revelação. Pois João diz assim, Paulo, né? E João, Mateus, Marcos, Lucas diz assim, e tomando o pão, deu graças e o partiu, dizendo, fazer isto em memória de mim, isso o que? Ele pega o pão e rasga. Quando você rasga o pão, não é de baixo para cima, é de cima para baixo. Isto não é esse. Né? Como tem uma religião que pensa que aquilo ali se torna o corpo de Cristo. Se fosse, né? Tem uma religião que diz, né? Que na hora da ceia ali, aquele pão literalmente se torna a carne de Cristo. Então Jesus teria que falar assim, esse é o meu corpo. Aí ele fala, esse é meu corpo. Isto é, porque ele está demonstrando que vai ser feito com o corpo dele. Meu corpo vai ser partido por vós. E aí eu vou chapar aqui e vou passar para você uma coisa interessante. Jesus está mostrando que o véu, o grande véu é o seu próprio corpo. Né? Ou seja, se ele não for para o Calvário, não tem como ter reconciliação. Porque o ser humano não pode passar pelo véu. Então o corpo tem que ser rasgado, o véu eles têm acesso. Porque o véu vai esconder algo chamado porta. E a arca, a aliança está depois da porta. Porque tudo é Cristo, né? Então, assim, ele é o véu, ele é a porta que dá acesso à aliança com o Eterno, e ele é o que dá acesso à realidade espiritual, porque o Santo dos Santos é a realidade espiritual. E aí, o que é interessante quando os judeus entenderam isso, quando o véu se rasgou ali, cultura judaica diz, judeus messiânicos, né, que entendem Jesus como Messias, que ali foi tão tremendo, por quê? Porque ali não é mais o sacerdócio que entra, no caso o sumo sacerdote, que entra no Santo dos Santos, mas o Eterno que sai do Santo dos Santos, por isso que rasga de cima da baixo. É ele que vem. E